Salve, salve, galerinha do Matemática aqui. Você que tem se preparado, estudado para o processo seletivo aqui do IFG, tem acompanhado aqui no nosso canal, semanalmente, soluções de exercícios de provas anteriores. Hoje nós vamos apresentar a solução de dois exercícios da prova do ano de 2018, dois exercícios simples, até pelo tamanhozinho deles, para compensar o vídeo, nós vamos então fazer dois. Então, são dando continuidade nos exercícios 12 e 13 da prova de 2018. O 12 é um exercício clássico de torneiras, quando uma torneira A enche um reservatório em determinado tempo, um segundo reservatório B enche em outro tempo, e quer saber quanto tempo as duas juntas vão gastar para preencher esse mesmo reservatório. A segunda questão, a questão 13, é uma questão também simples, que fala de uma costureira que recebe um salário por um trabalho de 40 horas por semana e fala quanto ela ganha mais por hora extra trabalhada e pede então que, se numa semana trabalhou tantas horas extras a mais, para você determinar então quanto ele ia receber naquele mês de salário, tá bom? Eu vou pedir de antemão então que você se inscreva no canal, tá aparecendo aí em cima em algum lugarzinho para você se inscrever. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá bom? E vamos ajudar o canal compartilhando com mais e mais pessoas, tá bom? Não tem muito mais o que falar não, já falamos bastante, então é isso. Bora começar. Bom, como você pode ver, aqui temos então o enunciado da questão 12, só recordando para você que o ano é do ano de 2018 e, como sempre, o linkzinho para você baixar não só essa prova, mas quaisquer das provas anteriores, está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, a questão 12 diz o seguinte: há duas torneiras para encher um tanque com água. A primeira consegue encher o tanque em 10 minutos e a outra enche o mesmo tanque em 15 minutos. Então vamos marcar aqui: uma primeira torneira enche em 10 e a segunda enche o mesmo tanque em 15. Nessas condições, as duas torneiras abertas simultaneamente enchem o tanque em, aí temos as opções, item A, 5 minutos, B, 5 minutos e meio, C, 6 minutos e D, 6 minutos e meio. Como sempre, a gente propõe para você pausar o vídeo, pensar uma solução e voltar aqui para a gente poder conferir o que nós vamos apresentar aqui agora. Tá bom? Então, a gente tem que ter em mente o seguinte: vamos imaginar que eu esteja fazendo aqui, vamos imaginar que esse é o nosso reservatório, fazer um pouquinho maior, né? O desenho ficar bom de vocês visualizarem aí. Vou pensar aqui, eu tenho esse reservatório. Aqui eu tenho uma torneira, ok? Então vamos chamar ela de torneira A, a primeira torneira, tá bom? E temos uma torneira B. Aí falou-se para a gente então que o tempo para a torneira A encher o reservatório é de 15 minutos. E o tempo para a torneira B sozinha encher o reservatório mesmo é de 10 minutos. Aí de repente tiveram a ideia brilhante, assim, então uma enche em 15, a outra em 10, então as duas juntas devem encher o mesmo reservatório uma quantidade menor de tempo, certo? E a pergunta é, então, quanto tempo juntas as duas levam para encher esse reservatório, tá bom? Então, T aqui para a gente vai indicar o tempo para as duas torneiras, ok? Então, o tempo para as duas torneiras, ok? E aí, o que a gente precisa para poder resolver esse exercício? Olha, não precisa de muita coisa, a gente precisa só lembrar um conceito simples, que seria o conceito da vazão. E o que é a vazão? O que é a vazão de uma torneira? A vazão é o seguinte: quanto tempo ela vai demorar, o tempo médio que ela vai demorar para encher esse tanque. Então, assim, pensa assim, você tem essa torneira, ela tem que encher o tanque por completo. Vamos imaginar então que esse tanque tem uma certa capacidade, certo? Ele tem um certo volume. Então, ela vai demorar um determinado tempo
para completar todo esse volume. Okay? Então, a vazão é simplesmente essa relação, esse quociente aqui. Ó. Lembra isso, vazão é o volume do reservatório, do recipiente que você esteja completando, sobre o tempo gasto para que esta torneira complete esse reservatório, ok? Então, o que não muda aqui para a gente é o volume, viu? Vai mudar a vazão da torneira A e a vazão da torneira B, e a gente precisa, de alguma maneira, relacionar isso, ok? Então, vamos fazer assim para facilitar, olha só. O volume do reservatório, nós vamos chamar de Vzinho, por exemplo, ok? A torneira A tem uma vazão, então vamos chamar o seguinte aqui, ó, vazão da torneira A, vou pôr um Vzão maiúsculo, vazão da torneira A. Okay? E a vazão da torneira B, Vzinho de B. Okay? Pelo que eu falei aqui atrás, então, a gente sabe o seguinte, a vazão da torneira A é o volume que não muda sobre o tempo que a torneira A gasta. Okay? E a vazão da torneira B é o mesmo volume sobre o tempo que a torneira B gasta. E a gente tem esses tempos, ok? Então, o que a gente precisa agora é achar qual é a vazão conjunta das torneiras A e B. Torneiras A e B. Okay? Então, chamamos de V de A, vazão da torneira A, V de B, a vazão da torneira B. Vou chamar aqui simplesmente de Vzão, a vazão das torneiras A e B. Qual é a relação que a gente tem? Opa! Aqui, perdão, eu chamei o volume de V minúsculo, né? Senão vai ficar repetindo V's lá, né? Okay? Só corrigindo aqui então. Ó. Aqui é Vzinho, que é o volume que não muda, ok? Sobre o tempo de A, Vzinho sobre o tempo de V. Então, a vazão das torneiras A e B a gente chamou de Vzão. E a relação que a gente tem aqui, esse Vzão, é este volume que não muda sobre o tempo das duas torneiras juntas, que nós chamamos de Tzinho de V, ok? Tudo que a gente precisa fazer agora é achar qual é a vazão dessas torneiras simultaneamente, porque daí a gente consegue relacionar isso, certo? Então vamos pensar o seguinte, vamos voltar aqui no desenho para entender. Estava a torneira A, as duas torneiras estavam fechadas, a gente ligou simultaneamente a A e ligou a B, e as duas começaram a encher, certo? A vazão da torneira A é o Vzinho, ok? Então, a vazão da torneira A mais a vazão da torneira B, isso vai corresponder à vazão que a gente procura. Okay? Então, tanto que eu gasto para encher o A, mais o tanto que eu gasto para encher o B, isso vai dar o tempo que é simultâneo para encher A e B. Entretanto, esta vazão pela relação acima é Vzinho sobre o tempo de A, e o tempo de A foi dado. O tempo para a torneira A encher é 15 minutos, então fica com Vzinho sobre 15, lembrando que nossa resposta aqui está em minutos. Okay? O tempo da torneira B, então a vazão da torneira B é Vzinho sobre o tempo da torneira B, que é 10. E isto vai ser a vazão da nossa torneira, das torneiras em conjuntos A e B, ok? Então, como que a gente relaciona isso agora? A gente tem que somar V sobre 15 com V sobre 10, Vzinho, né? Okay? Então, se você fizer o mínimo aí, você vai ver que dá o seguinte, eu vou ficar com 15 vezes 10, então multipliquei cruzar, então 10 Vzinho mais 15 Vzinho, isso é igual ao Vzão. Okay? Então, 10 mais 15 é 25. Então, a gente fica com 25 Vzinho, aqui embaixo, então 25 Vzinho é 15 vezes 10. Isso é a vazão das torneiras em conjunto. Olha, 25 a gente pode dividir por 5, sobra 5. E aqui sobra 3. Okay? 5 de novo a gente pode dividir por 5, sobra 1. E aqui 2. Okay? Então, o que a gente está falando? Que a vazão da torneira, das torneiras em conjuntos A e B é 1 Vzinho, ou seja, Vzinho, sobre 3 vezes 2.
6, ok? Aí você fala assim, chegamos para lá de 1, né? Calma, olha só, volta aqui. A vazão das torneiras A e B também satisfaz essa relação, Vzinho vezes o T, certo? Então, observe o seguinte, esse volume que não muda, ele é a vazão vezes o tempo, ok? E aí, observa que aqui embaixo nós temos o seguinte, também Vzão é Vzinho sobre 6, ok? Então, Vzão é Vzinho vezes 6, ok? Então, por exemplo, substituindo esse Vzão por Vzinho vezes 6, aqui, na equação de cima, a gente fica o seguinte, que o volume da torneira do reservatório, que embora desconhecido, ele é o mesmo, não muda, certo? Isso é igual a... Opa, vezes 6 não, é sobre 6, né? Sobre 6, vamos corrigir aqui. Vezes não, sobre 6. Então, corrigindo. O volume que não muda é a vazão, que é Vzinho sobre 6, vezes o tempo, ok? Pode simplificar dos dois lados. Aqui sobra 1. Esse 6 está dividindo, passa multiplicando. 6 vezes 1, 6. Então, portanto, o tempo é 6. 6 o quê? 6 minutos. Então, se uma torneira gasta 10 minutos e a outra torneira gasta 15, as duas em conjunto tinham que gastar menos do que 10, certo? Porque uma sozinha gastaria 10 de menos tempo. E a gente viu aqui que elas em conjunto gastam 6 minutos. Esse é um probleminha clássico, tá bom? Portanto, é a alternativa C. Agora a gente vai colar aqui embaixo a pergunta da questão 13 e apresentar uma solução para ela bem simplesinha também, ok? Então vamos acompanhar. Como vocês podem ver, eu pausei o vídeo rapidinho só para recortar e colar bonitinho o enunciado da 13. A 13 está aqui então a pergunta. Ana trabalha em um ateliê de costura e roupas para festa, cumprindo 40 horas semanais, 40 horas por semana, é o horário de trabalho dela, fazendo horas extras conforme a necessidade do ateliê para o atendimento das encomendas dos clientes. Ela ganha 20 por hora normal e 20% a mais de acréscimo nas horas extras, ok? Nesses termos, Ana receberá em uma certa semana que trabalhou 14 horas extras a quantia de. Aí nós temos as alternativas: item A 1024, item B 1108, item C 1136 e item D 1144. Como sempre, eu vou sugerir primeiro que você pause, bem simples a questão, e volta aqui para poder acompanhar a solução, ok? Então, você já pausou, já pensou, ok? Vamos então chamar de S o salário da semana dele, ok? Como vai ser o salário dessa semana dela? Então, voltando no enunciado, a gente vê que ela faz 40 horas por semana e ela ganha 20 a hora normal. Então, o salário dela nessa semana é 40 vezes 20, isso já é combinado, e aqui mais o que ela fizer de hora extra, né? Ó, então, ela ganha 20 por hora e 20% de acréscimo nas horas extras, ok? Então, para cada hora extra que ela fizer, ela não vai ganhar 20, ela vai ganhar 20 mais 20%, ok? Nessa semana ela trabalhou 14 horas extras, então assim, vamos chamar de 14, isso é as horas. A gente tem que multiplicar por quanto isso vale a mais. Então, uma hora normal era 20. E aí, pelo enunciado do exercício, ela ganha mais 20%. 20% do quê? Dos 20, ok? Então, só para a gente lembrar isso, né? Como que eu calculo 20% de 20? Então, o que é 20% do número 20? É pegar esse número 20, multiplicar por 20 e dividir por 100, ok? Então, 0, 0, cancela aqui, é 4, né? É só você lembrar, 10% de 20 é 2, 20% é o dobro, é 4, ok? Então, quer dizer, quando ela ganha 20% a mais, só para a gente entender, quer dizer que numa hora extra, o salário dela não é 20, mas sim é 20 mais 4, seria 24, vou até botar em reais 20, né? 24 reais vale uma hora extra dela, ok? Se você quisesse calcular 30%, você multiplicar por 30 e dividir por 100, ok?
50%, 50, multiplica por 50 e 20%. Esse exercício era sobre 20, então era simples, só fazer isso. Então, quanto vai ser o salário dela? Então, 4 vezes 2, 8, 2 zeros. Então, 800 que é fixo da semana, mais 24 vezes 14, ok? Então, 14 vezes 24. E aí, se eu faço, então, 14 vezes 2 é 28, ok? Com 0, 280. A gente fica com 800 mais 280, mais, precisamos multiplicar 14 por 4. Então, 14 por 4, se você fizer 4 vezes 4, 16, sobre 1, 4, 5, então 56. Okay? Eu fiz rapidinho essa conta, mas você pode ir fazendo no cantinho, 14 vezes 4, 16, 4 vezes 4, mais 1, 5, 56. Okay? Então, não há problema em fazer devagarzinho. 800 mais 200 é 1.000, 1.080. 1.080 mais 56, então 1.080 mais 56. Se fosse 1.080 mais 20, daria 1.100. Para 56 faltam 36, então 1.036. Tem bem detalhezinhos, detalhado essa continha. Opa, 1.080 mais 20 é 1.100, ok? 1.100 mais 36, 1.136, ok? Só a soma foi feita errado aqui, mas bem simplesinho, bem detalhado, para não ter confusão. Se você volta aqui, então a alternativa para essa questão é, portanto, o item C. Como você pode ver, duas questões bem simplesinhas, sem muita exigência, mas errar elas às vezes pode custar a vaga aqui em FG, tá bom? Então, nós vamos encerrando o vídeo aqui. Eu vou pedir que se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, você se inscreva no canal, ative as notificações, deixa um joinha no vídeo, ajuda a gente a continuar ajudando vocês, tá bom? É isso. Nós voltaremos em breve com mais soluções das provas anteriores de FG. É isso. Até a próxima. Muito obrigado.